Lucas 21, 34 diz assim: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida. E venha sobre vós de imprevisto aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Podeis sentar? Amém? Aleluia. Quando nós lemos a palavra de Deus, quem a conhece, aleluia, sabe que, no Velho Testamento, o Senhor, Ele levantou profetas, e os profetas, eles tratavam muito com os reis. Os reis transgrediam a palavra de Deus, e o que o Senhor fazia? O Senhor, assim, levantava os profetas para mostrar a eles o quanto eles estavam transgredindo, o quanto eles estavam saindo fora da visão do Senhor, o quanto eles estavam se prostituindo espiritualmente nos montes, com a rainha do sol, entregando oferenda a Baal, muitas das vezes entregando seus próprios filhos, em sacrifício por alguma coisa que queria, por alguma negociação que eles queriam. E assim nós lemos, aleluia, muitas coisas, e muitas das vezes a perseguição com os filhos de Deus, mas muitas das vezes, aleluia, os filhos de Deus que transgrediam a palavra, aleluia, e o Senhor levantava nações para tratar com eles. E assim usava os profetas. E a sentença que eles entendiam é que eles iam para o cativeiro. E que ia ficar no cativeiro. Essa era as mensagens do Velho Testamento. Era a mensagem. A mensagem mais semelhante à de Jesus, aleluia, foi Moisés que deu. Que Moisés falou assim: olha, Deus, Ele vai levantar um homem, aleluia, um profeta igual a mim, aleluia, maior do que eu, a ele temei, porque aquele que não temer, ele morrerá. Então nós vemos, aleluia, que vem João Batista, depois de 400 anos que o Senhor se calou, que o Senhor não falava mais com o povo dele, João Batista aparece 3 meses antes de Jesus. E João, ele tinha somente um sermão, arrependei-vos. Esse era o sermão de João Batista. João Batista, ele via as coisas erradas, e sobre aquilo que ele via errado, ele profetizava. E uma das coisas que ele profetizou, aleluia, e não foi diferente como do Velho Testamento, que eles ficavam querendo matar os profetas, e mataram muitos profetas, mataram João Batista, porque João Batista falou contra o rei, O rei, aleluia, ele temeu, e ele ficou lá no canto dele, mas um dia ele faz um juramento, e porque ele faz um juramento que daria metade do rei para, aleluia, a filha da rainha, e assim ele deu, porque ela pediu a cabeça de João Batista. Quando nós vamos lendo a palavra, você vai vendo que tudo é espiritual, irmãos. Quem pede de presente a cabeça de um profeta? Quem pede? Tudo é espiritual. O adversário da nossa alma, ele trabalha muito, e nós temos que estar apercebido, Como a Sueli já falou, nós temos que estar em prontidão, nós temos que estar em vigilância. Para quê? Aleluia, para nós entender a palavra, para nós ouvir, aleluia, ter sensibilidade àquilo que Deus, aleluia, nos toca, para fazer, para agir. E João Batista ali, ele foi morto porque a menina pediu a cabeça dele, aleluia. E agora nós vemos, Jesus chega, e Jesus vem trazer
a mensagem de vida eterna. Ele fala, né, o reino de Deus é chegado até vós. Se o reino de Deus chegou até nós, irmãos, nós podemos viver este reino aqui na terra. Nós podemos ter a certeza, a confiança que nós estamos em Cristo e que Cristo está em nós, né? Que nós somos um só com o Senhor. Nós podemos ter esta confiança. E se nós, aleluia, atentar para a palavra de Deus, nós vamos viver o reino de Deus aqui na terra, né? O Senhor Jesus, aleluia, ele usando a vida do profeta Ezequiel, né? Ele diz que a responsabilidade é pessoal. A alma que pecar, ela morrerá. Quinta-feira, pastor Paulo, ele ministrou isso para nós, né? Que a alma que pecar, né? Moisés queria que o nome dele fosse riscado do livro da vida, e o Senhor falou, não, a alma que pecar, essa morrerá. É a alma, meu amado. Isso significa que a salvação, ela é individual. Eu gosto muito de lembrar isso. Marido não leva mulher, mulher não leva marido, filho não leva pais, pais não leva filho. Então, cada um escape por sua alma. Aleluia. Então, você vê que o diabo, às vezes, bota na boca da pessoa assim, eu não vou para a igreja porque meu marido não vai, meu filho não vai, meu primo não vai. Irmãos, então vai todo mundo para outro lugar. Porque aqui é que nós nos fortalecemos. Porque, aleluia, sabe, até no dia, às vezes você pensa assim, olha, até no dia de nós sairmos dessa terra é um desafio. Você vê que a Sueli falou que a mulher estava o quê? Atormentada, aflita. Ela estava atormentada, ela estava aflita. Ela não recebeu o anjo do Senhor. A Sueli precisou ir lá para o anjo do Senhor chegar. E aí? Como é que estava a vida dela? Sabe por quê, meu amado? Se você vê o anjo do Senhor chegar para te buscar, você tem paz. E ela não estava em paz. É sério, irmãos. Deus está falando. Não é eu que contei o testemunho. Certo? Então nós temos que entender isso. Tá? A Sueli foi lá tirar o quê? Satanás que queria tragar a vida dela. E Deus enviou a Sueli como um anjo. Aleluia. Alguém que estava na posição. A própria pastora dela falou isso para a Sueli. A hora que a Sueli estava contando o testemunho, o Senhor falou comigo ali. Não, irmão, pensa que servir a Jesus é de brincadeira, no oba-oba? Não é. Aí as pessoas, eles seguem Jesus do jeito deles, vêm na igreja o dia que quer, né? Tem uns que vêm na igreja a vida inteira e não se batiza. Quando a palavra de Deus diz, né, que nós temos que nascer de novo, necessário é nascer de novo. Então Jesus vem trazer o reino e vem mostrar, né? Nicodemos foi lá e falou, o que fazer aí para entrar no teu reino? Porque o Senhor é um homem sábio, as coisas que o Senhor faz. E o que Jesus falou com ele? É necessário nascer de novo. Ele ficou perturbado. Como nascer de novo? Sou um homem velho, vou entrar de novo na barriga da minha mãe? E o Senhor falou com ele, não. O que nasce da água, da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Aleluia. Então, amados, nós temos que ser homens e mulheres espirituais. Está pronto. Pronto para quê? Pronto para os dias maus. Que Paulo fala em Efésios, que nós devemos revestir de toda a armadura do Senhor para resistir o dia mau. Porque o dia mau chega, a notícia mau chega, às vezes a pessoa perde o emprego e fica desesperado, né? Não se desespere, creia somente. O salmista falou, eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Para ele falar isso, ele devia estar o quê? Angustiado, ele devia estar com alguma situação, algum problema. Mas ele creu no Senhor, que o Senhor enviaria socorro para a vida dele. Então, amado, Deus, Ele é bom, Ele é uma fortaleza para nós, Ele é grande. Então Jesus Cristo, Ele ensinava. O grande ministério de Jesus, meu amado, foi ensinar. Às vezes as pessoas falam curar porque ele tinha virtude para curar.
Jesus curou muita gente, continua curando até hoje, mas o ministério de Jesus foi, aleluia, ensinar. Jesus ensinou como tomar posse do reino, como você ter uma vida tranquila, como você, aleluia, andar sem preocupação, não ficar ansioso por coisa nenhuma. Jesus Cristo veio trazer a paz que o mundo não tinha para dar e não tem para dar, mas aqueles que estão em Cristo, ele recebe do Senhor a paz que excede todo entendimento e que monta a guarda sobre nossa vida. Aleluia. Essa é a paz, amado. Às vezes está tudo tumultuado, aleluia, mas dentro de você, às vezes você pode estar até meio tenso, né? Tomando atitudes que você tem que tomar, mas dentro de você existe uma paz, existe uma segurança, aleluia, que o Senhor está com você, aleluia, e que tudo vai passar, e que tudo vai, aleluia, se assentar, aleluia, né? Tudo, quando o vento, amado, ele passa, aleluia, o Espírito Santo vem colocando as coisas no lugar. Então Jesus falou, olhai por vós, né? Então olhar para a gente mesmo, às vezes a gente fica olhando tanto para os outros, ele está falando para nós olhar para nós. Olha para nós, aleluia, olha para você, né? Para que não aconteça que os vossos corações se encarreguem. Porque às vezes, amado, nós vamos nos envolvendo tanto com as coisas do mundo, que ficamos tão preocupada, igual Marta, né? Quando Jesus chegou na casa dela, ela estava tão preocupada em fazer um bom banquete, para depois Jesus sair de lá e falar assim, olha, Marta é uma cozinheira de mão cheia. Marta fez um alimento tremendo para mim. Aleluia. E às vezes nós somos assim. Nós ficamos tão preocupados com o alimento. Se a Sueli ficasse preocupada com o almoço, ela não teria ido. Mas ela deixou o almoço lá um pouquinho atrasar e ela foi lá. Aleluia. Sabe, irmãos, às vezes nós temos, aleluia, que não nos envolver tanto com as coisas desse mundo. Às vezes nós temos que parar. Às vezes o Espírito Santo toca em você. Você está lá fazendo o almoço, o Espírito Santo toca para você ir lá orar. Orar por quê? Não sei, vai lá, dobra o joelho que ele vai colocar a palavra na tua boca. Desliga o fogo, meu amado, e vai lá um pouquinho. Não vai estragar a comida, não. Ter mais sensibilidade, aleluia, a Deus, ao Espírito Santo que está em nós. Então Jesus, ele falou isso, né? Não fique aí com grutunaria, embriaguez e dos cuidados desta vida. Venha sobre vós de improviso aquele dia. Por quê, irmão? Aleluia, né? Para que nós não venhamos ser pego de surpresa em nada da nossa vida, nada, sabe? Existem coisas na nossa vida que nós vamos ter que passar, querendo ou não, né? O dia mau que você recebe a notícia que morreu um da sua família, é um dia mau, e esse dia não pode te pegar de surpresa, não. Você tem que estar preparado, que todo mundo um dia vai sair daqui, e isso não pode ser uma coisa, né, do outro mundo, não pode, aleluia, é uma coisa normal para nós, principalmente que estamos em Cristo, porque a palavra diz o quê? Aquele que está em Cristo não morre, mas passa dessa vida para outra vida. Então você tem que encarar a morte, aleluia, dos santos, como se fosse uma viagem, viajou, né? Um dia nós também vamos encontrar lá, aleluia, vamos fazer uma grande festa. Então nós temos que viver isso. Então Jesus, ele veio ensinar a viver no reino, né? Jesus falava que ele ia voltar também para casa, e os discípulos ficavam todos, aleluia, atemorizados, né? Com temor, como o pastor Carlos falou aí, né? Que o amor, aleluia, o amor lança fora, né? Todo medo. Mas os discípulos ainda não amavam Jesus o suficiente para querer que Jesus voltasse para onde ele veio. Os discípulos queriam que Jesus reinasse sobre eles aqui na terra, né? Nós também, aleluia, temos um rei, amado, que reina sobre nós. Jesus, ele reina sobre nós, né? O governo está aí, nós respeitamos o governo, aleluia, né? Mas o nosso rei é Jesus. Quem dá o comando é Jesus. É dele que vem o comando. Se o comando terreno não está
como diz a palavra, aleluia, nós, aleluia, não nos curvamos às coisas que o sistema fala, mas nós respeitamos a autoridade, porque toda autoridade foi constituída pelo Senhor. Porque conhecemos a palavra, amado. Quando Deus queria tratar com o povo, o que o Senhor fazia? Levantava nações contra o povo de Deus para tratar com eles. E a mesma coisa hoje, amado. Tudo já houve, nada é novo, tudo se repete, aleluia, mas nós temos que ficar na posição, porque quando, aleluia, Elias clamou ao Senhor, deu uma de vítima, só eu sobrei, aí o Senhor falou, não Elias, 7.000 ainda não dobraram o joelho para Baal, né, 7.000, aleluia, e eu creio, meu amado, que Deus está vendo, que a igreja, ela não está dobrando o joelho, para todas essas coisas que o sistema vem trazendo para nós, toda essa deturpação de família, tudo isso que está acontecendo, todos os ensinamentos errados, aleluia, nas escolas, aleluia, Deus está vendo, Deus te conhece, Deus me conhece, Deus sabe quem dobra e quem não dobra, aleluia, então o Senhor nos conhece, tendo um Deus que nos conhece, irmão, nós não precisamos andar preocupado, nós podemos descansar. Temos um Deus que nos justifica, aleluia, nós não precisamos ficar nos justificando, porque Ele nos justifica, porque Ele tem nos ensinado a viver, e a viver bem, aleluia, né? Ele fala, bem-aventurado, aleluia, os pobres de espírito, aleluia, porque eles, aleluia, verão a Deus, aleluia, herdarão a terra, né? Serão bem-sucedidos. Por que tudo isso? Porque nós estamos aprendendo de Deus, irmãos. Aleluia. O que eu não entendia quando eu vim para o Evangelho, hoje eu entendo com muita clareza. E mesmo assim, tem coisas que de repente você lê e você não entende, né? Você pergunta, com quem Deus está falando, né? Mais ou menos igual o eunuco. Ele está falando de quem? Ele está falando dele mesmo ou ele está falando de alguém? Né? Você vê aqui que Deus está falando de nós, né? Olhai por vós, né? Por vós, olha aí para você, ver como é que está a sua vida, como você enfrenta as coisas, quando vem a má notícia, como você a recebe, aleluia, e quando vem a boa notícia, como você recebe também, né? A boa notícia aí do pastor Celso, né? E da Elânia, aí a boa notícia do filho dele, como você recebe, você fica alegria, você fica contente, aleluia, você fica alegre com quem fica alegre, você fica triste com quem fica triste, como você recebe, como está o teu coração, aleluia, né? Porque Ele está nos ensinando, amado, que os laços às vezes vêm, né? Para todos, Ele fala que vai vir para todos que habitam na face da terra, para todos vem os laços, vem as confusão, aí você fica desesperado, o carro quebra, você fica desesperado, acontece uma situação, né? Que você não consegue talvez um mês, aí excede aí seu salário, aí você fica preocupado, vai para o joelho, meu amado, ore a Deus, busque de Deus, peça a Deus uma providência do céu, Deus é poderoso, né? Para colocar, aleluia, na conta, aleluia, Andressa contou o testemunho aí, que foi colocado dinheiro na conta dela que ela não tinha, aleluia, ela abriu a conta e tinha um dinheiro lá, e um dinheiro bom, meu amado, um bom dinheiro, Deus colocou para ela, porque tudo que Deus coloca é bom, meu amado, Deus não dá na migalha, né? A migalha é para os cachorrinhos, né? Mas o pão é para os filhos, né? O pão é para os filhos, aleluia. Então, se você tem confiança, aleluia, no Senhor, no Pai, aleluia, que te dá pão todos os dias, você pode se alegrar, aleluia, com o poder, com a graça, com a bondade e com a misericórdia de Deus. Então, irmão, nós não podemos estar dormindo o sono, né? O sono, tá tudo bem, isso aí tá tudo bem se você orar.
está tudo bem se você buscar o Senhor, aleluia, porque o Senhor te renova, o Senhor te fortalece, o Senhor te enche de graça, aleluia. Nós vemos Davi, gostamos de falar de Davi, né? Davi é um menino que ele devia orar muito, ele devia falar muito com Deus, porque ele ficava lá nos campos, aleluia, e ele devia falar muito com o Senhor, porque ele precisava. Quando você está sozinho, aleluia, quem sabe que no início Davi não era aquele menino ousado, aquele menino impetuoso, aquele menino, aleluia, grande, né, na presença do Senhor. Ele era um menino temente, ele era um menino que temia e tinha medo também de estar ali no escuro, em noites escuras, em noites de vento, em noites de tempestade, e ele foi começando a conversar com Deus. E se você conversa com Deus, meu amado, você vai conhecendo a Deus, porque o Espírito Santo, ele vai te revelando, ele vai te mostrando, aleluia, todas as coisas. Então ele foi crescendo na presença do Senhor, a ponto dele ser ousado, né? Eu creio que um dia Deus falou com Davi: Davi, você não precisa ter medo não, Davi. Se você precisar aí, eu mato, aleluia, os ursos para você. Se precisar, eu mato o leão para você. E Davi acreditou. Quando o urso vinha, meu amado, Davi matava. Quando o leão vinha, Davi matava. Por quê? Porque ele estava fortalecido no Senhor, porque ele recebeu uma palavra de Deus e ele creu, aleluia. Como a criança, você fala uma coisa com ela, ela acredita. Pode ser a coisa absurda, você fala com ela e ela acredita, e ela vem e te pergunta de novo e te cobra aquilo, aleluia, né? Então Jesus, ele fala, vocês têm que ser como criança, vocês têm que confiar. Mas ele não está falando que nós temos que ser como criança para o mundo, nós temos que ser como criança para a palavra dele, nós temos que acreditar naquilo que Deus fala conosco. Então, quando, aleluia, né, quando o gigante, meu amado, estava lá perturbando Israel, não tinha homem nenhum para lutar. Mas Davi, ele falou que ele ia. Todo mundo zombou, todo mundo gozou, aleluia, mas como não tinha ninguém, vai você mesmo. E Davi foi. E Davi não tinha nem arma. Davi tinha 5 pedrinhas, né? 5 pedrinhas que, aleluia, o profeta Isaías, ele fala que o menino nasceu, e esse menino era Jesus, e ele tinha 5 qualidades. Em Isaías 9:6 diz que ele era maravilhoso, ele era conselheiro, ele era um Deus forte, ele era Pai da eternidade e ele era príncipe da paz. Se Davi pega as 5 pedras do ribeiro, aleluia, representando Jesus, meu amado, pode ser, porque como eu comecei a ministrar, tudo é espiritual. E ele, aleluia, quando ele pega 5 pedras, aleluia, ele podia ter pego 3, ele podia ter pego 10, mas ele pega 5, aleluia, porque tudo apontava para Jesus, aleluia, e Jesus, ele ia guardar o povo dele, Jesus ia derrotar o inimigo do povo dele, como ele tem derrotado, meu amado. Jesus tem derrotado Satanás da nossa vida. Nós éramos perdidos, nós éramos cegos, nós éramos surdos, nós não entendia. Satanás falava e a gente achava que tudo bem, a vida é de fulano, a vida é de ciclano, cada um faz o que quer, cada um vive como quer, né? Hoje, amado, nós vemos que não é isso, não porque nós julgamos, mas nós vemos que não é isso, porque a palavra de Deus diz que não é, porque o Espírito Santo abriu nossos olhos, abriu o nosso entendimento, e nós podemos entender o que é certo e o que é errado, e nós podemos fazer essa separação, porque o Senhor colocou diante de nós a vida e a morte, e nós escolhemos a vida, né? Nós escolhemos a vida, por isso nós estamos aqui, porque cada dia mais nós somos fortalecidos, aleluia, nesse poder, nesta graça, aleluia, que vem do alto, através da oração, através da leitura da palavra, através da nossa consagração, do nosso jejum, amado. O apóstolo Paulo falou, né? Andai, aleluia, em espírito.
com salmos, com hinos, com cântico, e não é isso que acontece? De repente nós estamos assim, lembramos de um louvor, estamos assim, lembramos de um versículo bíblico, aleluia, lembramos, aleluia, de uma ministração que nós ouvimos, e assim nós vamos nos fortalecendo, andando em espírito. Para quê? Para que a gente não venha tropeçar, aleluia, né? E ele fala, vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Olha só, ele está falando, olha, ora e vigia, né? Por quê? Para quê? Sejais havido por digno de evitar essas coisas. Por quê? Porque o Senhor, Ele já nos capacitou. Ele não dá uma aprovação para nós maior do que nós podemos suportar, né? E a pessoa fala, não pude suportar, eu caí aí no laço. Não, irmão, se você cair, você tem um advogado, Jesus Cristo, Senhor nosso, que te perdoa, que te purifica e que te levanta para você prosseguir. Mas nós não podemos dizer que nós não poderíamos suportar. Nós poderíamos suportar, sim. Aleluia. Tanto que depois acontece o que é com você? Você se arrepende, né? O Espírito Santo te toca e você se arrepende. Mas às vezes a gente vai no embalo, porque você está, aleluia, naquela roda, e naquela roda, aleluia, um incentiva, vão, e você vai, aleluia. Mas é lindo que Jesus Cristo nos dá um advogado, aleluia, né, que julga nossas causas, e Ele é aquele que nos perdoa, né? Ele fala, o Pai Nosso diz assim, perdoa as nossas ofensas, assim como, né, Ele perdoa as nossas, nós devemos perdoar um dos outros. Perdão, amado, é o ponto central do Evangelho. Sem perdão, aleluia, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá. Mas sem perdão, também ninguém. Porque se nós não perdoar, Deus não vai nos perdoar. Então, a gente está sempre lembrando disso. Às vezes a gente pensa, meu Deus, eu não tenho ninguém para perdoar. Mas graças a Deus, né? Porque de tanta gente ouvir, aleluia, a gente já perdoou todo mundo que tinha para perdoar, né? É isso que a palavra faz, irmãos. A palavra te fortalece. Todo dia você come arroz com feijão. Provavelmente todo dia, né? Ainda que você não coma, mas está lá na mesa para você comer. Aleluia. E é isso que te fortalece, sabe? É o arroz com feijão. Tá? É sua polenta, é essas comidas que te fortalecem todos os dias. Mas, aleluia, é a palavra de Deus, todos os dias, ela nos sustenta. Ainda que você nem perceba, que você come o arroz e já não sente o gosto, o feijão, né, do arroz, você come todo dia. O feijão e o arroz, ele tem que estar bem, ele tem que estar com um tempero diferente para você perceber. Porque o seu paladar já está acostumado, aleluia, com o gosto, aleluia. Assim também a nossos ouvidos, com a palavra do Senhor. Mas o Espírito Santo que está em nós, aleluia, quando a palavra cai e ela é para nós, ele abre entendimento para que nós venhamos, aleluia, consertar a nossa vida. Para quê? Para que nós possamos estar de pé diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia, para que Deus Pai possa olhar para mim e para você, através de Jesus Cristo, aleluia, estando nós em pé diante de Jesus, aleluia, o Pai olha para nós, amado, através de Jesus Cristo, nos abençoando, enchendo-nos do teu poder, da tua graça, dando livramento, aleluia. E diz a palavra que Jesus estava sempre ensinando no templo, né? E à noite ele saía para orar, aleluia, no monte chamado das Oliveiras, aleluia. É um monte que fica no alto de Jerusalém, aleluia, onde tem um muro, né? Tem um muro lá das lamentações, tem a casa de Davi lá embaixo, tem a cúpula lá, né? Lá a sinagoga, aleluia, o monte, e lá em cima, de lá você vê
tudo lá embaixo, aleluia, né? Creio que Jesus ali orava por Jerusalém, orava para que, aleluia, eles viessem entender, aleluia, o reino dele, que o reino dele não era desta terra, para que eles entendessem, para que, aleluia, eles pudessem ter o entendimento aberto, meu amado, aleluia. Deus, aleluia, Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele deu em nós o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio é meu e teu, de querer o Senhor ou não querer. Nós oramos, aleluia, para que os corações das pessoas sejam aquebrantados, aleluia, né? Porque é a pessoa que tem que decidir, é a pessoa, porque se Deus tocar, meu amado, aí tocou, Deus tocar, tocou, mas Deus quer o quê? Livre-arbítrio, que as pessoas sigam Ele, porque reconheça que precisa de um Salvador. Um dia eu reconheci isso, você reconheceu isso, muitos reconheceram isso, muitos estão reconhecendo isso, né? Como nós oramos pela igreja perseguida, muitos morrem, aleluia, por amor a Jesus, aleluia, e eles, meu amado, com toda certeza, com pouco tempo de evangelho, o Senhor derramou sobre eles uma unção especial, aleluia, um fortalecimento de palavra, uma armadura para eles especial, para que eles possam resistir, né? Deus, aleluia, Ele tem a unção, aleluia, apropriada para cada tempo, para cada lugar, para cada pessoa, aleluia, porque somente através da unção é que nós, aleluia, nos enchemos do poder e nos resistimos às coisas más que vem, aleluia, sobre nossas vidas. E todo o povo ia ter com ele. O povo gostava, aleluia, de ter com Jesus, né? Lá no templo, eles iam lá no templo toda manhã cedo para ouvir Jesus. Porque ouvir Jesus, meu amado, é um privilégio muito grande. Quando nós ouvimos Jesus, nós crescemos. Quando nós ouvimos Jesus, aleluia, nós somos libertos de muitas coisas, nós temos uma vida, aleluia, de paz, de tranquilidade, a gente vai crescendo, você nunca para de crescer, você cresce espiritual, você pode ter parado de crescer no seu tamanho, né? Você já tem uma certa idade e não vai crescer mais, mas espiritualmente, nós estamos crescendo todo dia. Essa palavra nos leva a crescer. E mesmo eles indo ouvir Jesus todos os dias, meu amado, quando foi para Jesus ser crucificado, aleluia, estavam eles lá. O povo que foi curado, o povo que comeu pão, o povo que comeu peixe, o povo que viu o cego ver, Lázaro ressuscitar, estava todo mundo lá, aleluia, mas, aleluia, eles não puderam impedir. Não creio que todos que estavam lá, aleluia, queria Barrabás e não queria Jesus. Mas eles não puderam impedir, porque para isso ele veio cumprir. Quando nós olhamos para a cruz, aleluia, ela tem dois sentidos, aleluia, ela tem sentido de vitória, porque se Jesus não fosse naquela cruz, hoje nós não estaríamos salvos, hoje nós não estaríamos libertos. Foi ali que Ele comprou a mim e a você por um bom preço, e preço de sangue, aleluia, né? E eles, aleluia, sempre queriam matar Jesus, sempre tinham o plano de matar Jesus, mas já era o reino espiritual, meu amado, aleluia, tudo foi caminhando como o Senhor determinou, como o Senhor tinha planejado, aleluia, foi assim. Porque eu digo para você que nem todos que estavam ali naquela cruz queria que Jesus, aleluia, fosse crucificado, porque quando Jesus ressuscita, aleluia, aqueles que conheciam Jesus, ele se levanta e começa a falar da grandeza, do poder e da glória de Deus, aleluia. Nós conhecemos Jesus e em toda oportunidade nós devemos falar do poder do Senhor, da glória de Deus, das maravilhas do Senhor, aleluia, para com as nossas vidas, porque o Senhor, aleluia, Ele tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas. É só prosseguir, meu amado. Se nós prosseguir, se nós caminhar com o Senhor, aleluia, em todas as coisas, nós seremos mais, muito mais que vitoriosos. Vamos colocar de pé
nesta noite. Se você, aleluia, se você se sente fraco, se você se sente desanimado, se você se sente angustiado, se as coisas da vida, ela tem te paralisado, ela tem te prendido, ela não tem te deixado, aleluia, buscar o Senhor. Se o Senhor deixou de ser primazia para você, quando você pensa que você teria que vir buscar o Senhor, ouvir Jesus falar, e você fala, deixa para outro dia. Se o desânimo está começando a tomar conta da tua vida, peça ao Senhor que te fortaleça, peça ao Senhor que te enche, peça, meu amado. Se as conversas da vida, do mundo, têm te abalado, peça ao Senhor que te fortaleça, que Ele escreva a palavra dEle no teu coração, para que você seja fortalecido por isso, porque só Jesus nos fortalece, só Jesus nos alimenta, só Jesus nos cura, só Jesus transforma a nossa vida, só Ele tem vida eterna para nos dar. Por isso o apóstolo Pedro falou, para onde iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Essas palavras, meu amado, são palavras de vida, são palavras espirituais, e se você recebe ela no teu espírito, ela traz um crescimento muito grande para a tua vida. Se você recebe aquilo que Jesus fala, se você se fortalece para o dia mau, se guardando, livrando de todo mal, livrando das más conversações, ou das más opiniões, dos maus conselhos. Você se fortalece para o dia mau e você vence, porque o Senhor está contigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, derramamos, Senhor, diante de Ti a nossa vida. Somos carentes, somos necessitados de Ti, para que o Senhor venha destruir todo o mal, venha quebrar, Senhor, as obras de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, tudo aquilo, Senhor, que não procede de Ti, o desânimo espiritual que muitas das vezes quer nos pegar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, paralisamos, Senhor, todo o mal, paralisamos toda a força, Senhor, ao contrário, tudo aquilo que não procede de Ti, todo espírito de enfermidade, meu Deus, que tenha, Senhor, entrado em nossos órgãos, nós repreendemos nas células, em nome de Jesus Cristo, nos vasos, nas artérias, nas veias, no nervo, nos ossos, em nome do Senhor Jesus Cristo, no cérebro, na visão, na audição, na fala, em nome de Jesus, Pai, nas cordas vocais, em nome de Jesus, vai queimando, Senhor, vai destruindo, vai nos fortalecendo, Senhor. Pai, Senhor, desce uma unção sobre nossas vidas nesta noite. Faz chover sobre nós, Senhor. Vai chover, Senhor. Chuva de renovo, chuva de alegria, Senhor. Chuva de restauração. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Através do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós oramos agradecidos, Senhor. E tomamos posse, Senhor, da porção desta noite. Para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Amém.